Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor esteja com cada um de vocês nessa noite. Convido a vocês, mesmo aí na sua casa, para que venha adorar o Senhor junto conosco, que venha ouvir a palavra dele, para que essa palavra frutifique no seu coração. E em tempos de tanta dificuldade para cada um, que Deus venha colocar conforto no teu coração. E eu quero deixar um recado para vocês, que é da palavra do Senhor. E esse também é o meu desejo para cada um de vocês, que está em Números 6, versículo 24 ao 26, que diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia sobre ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Esse é o meu desejo para você nessa noite. Que Deus esteja com você a todo tempo, te livrando de todo mal e derramando a graça dele em suas vidas. Porque só Ele, somente Ele, tem o poder para salvar cada um de nós. Amém? Vamos louvar ao nosso Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória. De graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar. Para ser
autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar. Pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Mas o mundo brilhará a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas o mundo brilhará a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, convido a vocês agora a continuar conosco, para ouvir a palavra que o Senhor vai trazer essa noite através da irmã, que ela tem sido usada poderosamente por Ele, para levar uma palavra de esperança aos corações aflitos, para aquela mãe, para aquele pai que está com problema com o filho ou a filha que está com problema com o pai, mas também para levar aos seus corações a palavra do grande Deus, que só Ele pode salvar, não só nossa família, mas sim como a nossa nação. Então eu convido a você, meu irmão, que abra teu coração, que abra tua mente e deixa a palavra do Senhor entrar, e que ela fique dentro do teu coração e frutifique dentro do seu lar, porque só assim você vai conhecer a salvação do Senhor. Amém? Senhor meu Deus, peço a Ti, Pai amado e querido, que o Senhor continue conosco, porque somos falhos e pecadores e precisamos do Senhor a cada instante. Que o Senhor venha fazer a Tua vontade em nossas vidas, porque a Tua vontade ela é perfeita. Senhor meu Deus, Te agradecemos pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor está fazendo e pelas bênçãos que o Senhor ainda há de derramar em nossas vidas, meu Pai. Te agradecemos e Te amamos e declaramos que Te amamos a cada instante. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu único Filho, que Te agradecemos. Amém. Boa noite, amados. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando em nossos corações para todo sempre. Mais uma vez, em mais uma oportunidade, para estarmos aprendendo mais do nosso Deus. Vamos orar para estarmos iniciando nosso momento de aprendizado, depois de um louvor abençoado. Querido Deus, eterno Pai do céu, te agradeço, Senhor, por este momento especial que o Senhor tem reservado, Pai, para mesmo de longe, fisicamente, estarmos cultuando ao Senhor e aprendendo, Senhor, mais de Ti, ó Pai. Usa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade. O Espírito Santo nos conduz à compreensão da palavra do Senhor em nossos corações. E nos abençoe, Senhor, nesta hora. Queridos, nós gostaríamos de estar refletindo sobre a palavra do nosso Deus. Você que está nos ouvindo, eu não sei, eu não tenho conhecimento de como você tem estado, de como você tem vivido, de como você tem passado, do que tem sucedido a você, especificamente neste dia. Não sei se você teve um dia bom, ou um dia com acontecimentos que te trouxe alguma tristeza, algum desconforto, mas a palavra do nosso Deus, ela é fonte para nos consolar, para nos alimentar, para nos ensinar e para nos trazer alegria ao nosso coração.
E nós vamos estar refletindo sobre um versículo, né, que se encontra lá em Romanos 8, versículo de número 28. É um versículo bem conhecido dos irmãos. E nós acabamos de cantar uma música que diz que todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão, de um Deus que salva. Cristo, ele move as montanhas em nosso favor, para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos dar, né, da sua graça e misericórdia. E ele também diz que o Senhor Jesus, ele conhece os nossos medos, ele nos aceita com os nossos medos, né? Ele conhece a nossa estrutura, ele sabe quem nós somos e de tudo aquilo que nós precisamos. Então, quando nós estivermos vivendo momentos de angústia e tristeza, se faz necessário corrermos com urgência para os braços desse Deus que tem um amor verdadeiro, um amor, né, inigualável, um amor que não conhece limites, mas que nos ama de forma incondicional, independente das circunstâncias em que nós estivermos vivendo. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, 28, ele nos traz uma mensagem em um versículo que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Então, algumas traduções vêm dizer, a minha diz cooperam, algumas vêm dizer concorrem, outras diz contribuem, mas tudo é a mesma coisa, tem o mesmo significado, né? Tem a participação de influenciar o mesmo resultado, concordar, contribuir, coincidir, tudo tem o mesmo resultado. Então, este versículo, ele é dito, né, por Paulo, né, alguém que com muita sabedoria e também com conhecimento de causa, podendo assim dizer, ele diz esse versículo, né, e ele serve de consolo para nós. Sabemos que todas as coisas cooperam, que todas as coisas contribuem, né? A primeira parte, podendo assim dividir esse versículo em duas partes. Então, quando ele diz todas as coisas, né, cooperam, ele está dizendo que todas as coisas, não é apenas as coisas boas, não é apenas as coisas que nos traz felicidade, não é apenas as coisas que realmente acontecem, que nos deixam com uma sensação de bem-estar, mas em todas as coisas. E como eu disse antes, que Paulo, com conhecimento de causa, ele cita essa passagem, porque ele pôde assim participar de coisas boas e também coisas ruins que lhe ocorreram, sofrimentos, né, por amor a Cristo, né, depois que ele conheceu a Cristo, que ele passou a viver, né, o seu ministério, ele pôde assim afirmar: sabemos que todas as coisas cooperam. Todas as circunstâncias, mesmo as mais difíceis e os maiores sofrimentos na vida de quem ama a Deus, irão colaborar para o seu bem, como nós acabamos de ler. E essa afirmação, ela intriga algumas pessoas, principalmente alguns cristãos, né? Essa afirmação, ele não está dando uma sugestão, ele está afirmando todas as coisas cooperam para o bem. Ele está afirmando para mim e para você. E tem uma tradução que eu li, que no início do versículo, em vez de dizer todas as coisas cooperam para o bem, ele começa assim: sabemos que Deus age. Sabemos que Deus age, né, em todas as coisas. O nosso Deus, ele não está alheio e nem, né, dormindo para que ele não possa ver
as nossas necessidades, para que Ele não possa contemplar o que nós estamos passando ou vivendo, se coisas boas ou coisas ruins. A palavra do nosso Deus diz que o que sucede ao ímpio sucede ao justo, né? E nós não estamos livres dessas coisas. Já visto a palavra do nosso Deus diz que nós teríamos aflições neste mundo, mas nós venceríamos em Cristo Jesus. Então todas as coisas cooperam para o bem, né? E os que creem em Deus sabem que Ele está no controle e age em seu favor. Os que estão em Cristo Jesus, os que estão em Deus, os que creem nessa promessa, né, de que nessa fala, né, de Paulo, entende e confia, né, e crê que Deus que Deus age em favor de seu povo, em nosso favor, mesmo quando as circunstâncias aparentemente digam o contrário, mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que nós imaginemos, mesmo quando as coisas não soam de bom grado, Deus age em nosso favor. Deus está cuidando de nós, porque Deus, Ele se faz presente em todo o tempo em nossa vida. Ele contempla os bons e os maus. O nosso Deus, Ele é onipresente e onisciente. Então, Ele age em nosso favor em todas as circunstâncias. Deus atua sobre tudo e sobre todos. Até mesmo nas aflições que sofremos, Ele move sobre todos, sobre todas as coisas, pois tem soberania e poder sobre todos os acontecimentos e todas as pessoas. Então, é sobre todas as coisas. Ele, independente de que sejam coisas boas ou ruins, Ele é soberano e tem poder para transformar os acontecimentos, né, ruins em coisas boas, para que nós possamos ver com clareza como filhos de Deus, que depende desse Deus, que crê nesse Deus, que de fato podemos repetir juntamente com Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem. Deus não deseja mal para ninguém, pelo contrário, mais do que nós, Ele mesmo quer efetivamente o que é melhor para cada um dos seus filhos, para cada um de nós. O bem maior é sermos mais semelhantes a Cristo. Então, o nosso Deus, Ele quer e deseja que nós estejamos sempre vivendo o bem, sempre vivendo de forma, né, abençoada. É isso que Ele deseja para cada um de nós, né? Então, todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem, todas as coisas somam, né, para o bem do nosso viver, para o bem das nossas vidas, né? Porque Deus não deseja o mal para os seus. Ele é um Deus de toda a humanidade. Então, Ele abençoa os seus filhos, né? E não há nada impossível para o nosso Deus, já diz Lucas 1:37. Não há nada impossível para o nosso Deus. Ele é o Deus que criou os céus e a terra, que tem o domínio sobre todas as coisas, né? Ele é o Deus de toda a humanidade. Ele é um Deus que tem o controle de tudo nas suas mãos. Portanto, Ele não é indiferente a mim e nem a você. Então, a primeira parte desse versículo é isso: todas as coisas cooperam para o bem. Mas tem a segunda parte, né, que é uma afirmação feita a nós, mas ela traz aí uma segunda parte, onde é conferido, onde é realmente realizado, onde é efetivado esta afirmação de Paulo. Todas as coisas cooperam para o bem, mas aí tem a segunda parte, daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus, e completando ainda, e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É interessante notar
que toda promessa, ela vem acompanhada de uma exigência, né? Então, daqueles que amam a Deus, cabe a nós nos interrogarmos, cabe a nós nos perguntarmos: eu amo o meu Deus? Eu estou realmente amando ao Senhor? E eu anotei aqui um comentário que diz: amar a Deus é diferente de simplesmente simpatizar-se por Ele ou pela sua causa. Amar a Deus vai muito mais além do que simpatizar, do que gostar das coisas, do que falar. Vai muito mais além do que eu ouvir a história, eu dizer que tenho fé, eu dizer que acredito. A maioria das pessoas, elas dizem: eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus. Mas verdadeiramente essas pessoas, elas amam a Deus ou elas são apenas simpatizantes? Porque amar a Deus implica em muito mais do que dizer simplesmente que crê ou que tem fé em Deus. Amar a Deus envolve admiração. Envolve algumas coisas que eu anotei aqui, né? Envolve admiração. Eu sou uma admiradora desse Deus, do Deus que fez os céus e a terra. Esse Deus, eu tenho admirado tanto esse Deus a ponto dele ser espelho para mim, de eu me espelhar na sua vida e querer, desejar tê-la em mim, a vida de Deus em mim. Autoentrega é um outro requisito desse amor para com Deus. Autoentrega é eu me entregar ao Senhor sem reservas. É eu não mais viver para mim, mas eu viver para Cristo, né? No amor que Cristo tem para comigo, eu me lançar sem reservas a esse Deus. Uma autoentrega, não mais viver da forma que eu quero, mas da forma que Ele quer. Isso é um indício de que eu amo a Cristo, do que eu amo ao meu Deus. A outra coisa é a obediência. É um outro requisito que me conota como alguém que ama a Deus, é a obediência. Eu obedeço a palavra de Deus na sua totalidade, ou pelo menos eu tento, né, buscar a maior parte do tempo da minha vida obedecendo. Eu tenho desobedecido apenas por acidente, ou eu tenho estado desobedecendo porque eu não amo a Deus. Porque isso é um requisito de quem não ama a Deus. Se eu digo que eu amo a Deus, logo eu obedeço ao meu Deus. Afinidade. Eu tenho que ter afinidade com o meu Deus, né? De estar entendendo, compreendendo, né? Tendo intimidade com o meu Deus, de ter facilidade de compreender e ser compreendida, né? Uma ação do Espírito Santo em mim, de trazer esse ato em minha vida. E renúncia também é um requisito, é uma atitude de quem ama a Deus de fato, de verdade, de quem não é apenas um simpatizante, mas que ama a Deus. A renúncia, nós temos que renunciar, né? De nos doar, de nos dar por inteiro, de não mais vivermos para nós, mas vivermos para Cristo. Compromisso, uma outra atitude de quem ama a Deus, ser comprometido com a sua palavra, com a sua verdade, com o seu, com a vida realmente do Senhor, de fazer aquilo que realmente converge a um cristão autêntico e verdadeiro, alguém que ama a Deus de fato e de verdade. Então ele faz essa afirmação em que todas as coisas, elas cooperam sim para o bem daqueles que amam a Deus, né? E ele nos convida a amar a Deus com o nosso coração, com a inteireza do nosso coração. Ele nos convida
a sermos genuínos e não apenas simpatizantes de um Deus que salva, mas viver verdadeiramente a vida de Deus em nós. E quando nós estivermos zelando por todas essas coisas citadas aqui e muito mais, nós vamos estar amando, nós vamos estar começando a amar o nosso Deus. Mas nós precisamos cultivar essas coisas, para que essa verdade, para que essa afirmação em cima dita, ela precisa ser acompanhada desse amor, daqueles que amam a Deus. Em João, 1 João 3,18, ele nos convida a amar a Ele na totalidade e em ação, em atitude. Ele diz, 1 João 3,18, diz: filhinhos, não amemos só de palavra, mas em ações e em verdade. Qual a diferença daquele que ama genuinamente e daquele que é um simpatizante? Na igreja tem simpatizantes. Tem pessoas que não se preocupam em zelar por essas atitudes que lhe identificam como um cristão. Tem os simpatizantes, aqueles que amam só de palavras. E eles não são difíceis de serem identificados, porque a palavra de Deus diz que pelos frutos se conhece a árvore. Então, pelos frutos, em atitudes e em ações, eu sou identificada como alguém que ama a Deus verdadeiramente ou alguém que é apenas um simpatizante. Ainda em João 14, versículo 21, diz: aquele que tem os meus mandamentos e a ele obedece, esse é o que me ama. Confirmando aquilo que nós já falamos. Aquele que tem os meus mandamentos e a ele obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu me manifestarei a ele. E eu o amarei, ele nos amará, e se manifestará a nós. Mas para isso nós precisamos confirmar esse amor para com o nosso Deus através das nossas ações e atitudes de obediência, para que nós sejamos amados do Pai, para que nós sejamos amados por Jesus Cristo e para que Ele se manifeste em nós, cumprindo essa promessa, cumprindo essa afirmação, digamos assim, de Paulo, de que todas as coisas cooperam para o bem. Eu ainda trago como assim referência para a gente estar entendendo melhor esse assunto, a história do filho pródigo, lá em Lucas 1, Lucas 1:37, se não me engano. Não é. Agora a referência, me fugiu. Mas é em Lucas 15, desculpa. Lucas 15, versículo 11, lá na história do filho pródigo, que muitas vezes, irmãos, nós não paramos para refletir e entender como Deus age, como Deus faz as coisas, e que com o seu amor perfeito, aquilo que nós cantamos no início, Ele trabalha da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, mas tenha certeza que Ele só trabalha da forma correta e da forma que vem nos abençoar. Mas nós precisamos escutar. Eu aprendi algumas coisas nessa parábola. Tem muitas outras pessoas que eu poderia estar citando, aqui como exemplo. Mas eu prestei bastante atenção nessa parábola. Quando diz que o filho, é uma parábola bem conhecida, você conhece de cor e salteado, que o filho pede ali ao seu pai a sua herança, porque ele decidiu viver a vida dele, viver independente, passar um tempo talvez ali, vivendo a sua vida longe do domínio do seu pai, vivendo a sua vida realmente de forma a não dar satisfação para ninguém. Que muitas pessoas querem
viver dessa forma, e elas até lutam para que isso aconteça. E ele assim o fez, e aquele pai, a Bíblia diz que ele concedeu o desejo do coração do seu filho, e o seu filho se foi. Ele foi embora, viver a sua vida, gastar o seu dinheiro, né? Foi viver a sua vida de forma que agradasse a ele, de forma que trouxesse a ele alguma satisfação, realmente de prazer na sua vida, de viver uma vida do seu jeito, fora do domínio do seu pai. Mas a Bíblia diz que aquele pai, eu acredito que certo do que ele havia ensinado para os seus filhos, né, para os seus 2 filhos, ele tinha certeza do que ele havia ensinado. Então aquele pai divide essa herança, e o seu filho se vai e ele fica, né? Mas em momento algum ele, pelo menos a Bíblia não registra em momento algum que ele tenha maldito o seu filho, que ele tenha dito alguma palavra que viesse a comprometer o seu amor pelo seu filho, os seus ensinamentos, a educação que ele lhe deu. A Bíblia apenas diz que ele ficou à espera, que todos os dias ele esperava, talvez uma notícia do seu filho, ou até mesmo a volta, o retorno do seu filho, mas ele esperava. E eu me perguntei, né, que bem há nessa história para aquele pai? Que bem há, né? Muito pelo contrário, quando as coisas acontecem de forma indesejada, de forma que nós não esperamos, de forma que nós não planejamos, a tendência é nós sentirmos tristeza, é nós reclamarmos, é nós sofrermos, é nós resmungarmos e até mesmo perdermos a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Mas aquele pai, eu acredito que ele ficou à espera, ouvindo, né, a voz de Deus, porque eu acredito que ele amava o Senhor. Eu tenho certeza que o desfecho dessa história foi resultado de um coração que amava o Senhor. A ponto daquele filho, no decorrer dos dias, se passaram tudo, a Bíblia diz que tudo acabou, e ele já não mais tinha como se sustentar, ele teve que trabalhar, e as pessoas, a Bíblia diz que as pessoas não lhe davam nada, e aí ele começa a sentir fome, sentir necessidades, e mais uma vez eu pergunto, que bem há nisso? Como eu posso olhar para essa história e ver algo bom com os meus olhos humanos, com a minha forma, com a minha ótica humana de olhar as coisas? Mas em Deus, essas coisas elas podem ser transformadas em coisas boas, coisas benéficas, coisas que possam nos transportar de um momento talvez de incredulidade, de um momento de falta mesmo de amor para com as pessoas, para com nós mesmos, de transportar isso para um momento de aprendizado, de crença, de entender, de compreender algumas coisas que Deus pode fazer, sendo Deus Todo-Poderoso, e que a Bíblia diz que Ele é o Deus, né, que criou os céus e a terra. Ele conhece, né, todas as coisas e conhece a nossa estrutura. Então aquele filho toma uma atitude de voltar para o seu pai. E ali ele reconhece. Esse reconhecimento, ele trouxe a esse filho, de uma certa forma, uma obediência. Ele obedeceu ao seu coração. Mas não porque ele quis, não porque ele escolhesse isso, mas porque eu acredito que ele sentiu saudade do seu pai, porque ele sentiu saudade dos momentos que ele viveu com a sua família, e que lá era muito melhor. E eu me pergunto, esse momento que aparentemente aos nossos olhos, também para ele, era um mau momento, né? Mas como a palavra diz, como nós vemos que todas as coisas cooperam para o bem, então ele precisou passar por essas dificuldades, que num primeiro momento parecia ser bom, porque ele estava indo viver a sua vida do seu jeito, sem precisar dar satisfação a ninguém, mas por outro lado, ele pôde entender que
ele não poderia fazer isso, que ele não poderia viver uma vida abençoada, né, vivendo dessa forma. E aí ele passa a entender que ele precisava voltar para o seu pai, para o seio da sua família. Então aqui nós vemos assim a transformação de um momento ruim em um momento bom. Por quê? Porque ele obedeceu à voz do seu coração, não porque ele era bom, mas porque eu acredito que ele escutou, né? Ele trouxe à memória, né? Talvez os ensinamentos, que ele trouxe à memória a sua vivência com sua família, e aquilo trouxe ao seu coração saudade e a necessidade de voltar para o seu lar. Então aqui eu posso ver a transformação, né, de um ato ruim em um ato bom, naquele que amava, naquele que ama, né, ao Senhor e ao seu pai. E ele volta para a sua casa. E o seu pai recebe gostoso, o seu pai recebe com muito amor, com muita festa. O seu pai celebra o seu retorno, porque a Bíblia diz que aquele que estava morto reviveu. Aquele pai alcançou a sua trágica história de abandono, de desprezo, de distanciamento, de amargura, talvez de um pai que só quis o bem, que só fez o bem. Ele transforma isso em um momento de alegria, porque ele não retrucou, porque ele não resmungou, ele não reclamou, ele só esperou as coisas acontecerem. E quando nós esperamos, sabemos esperar, principalmente quando nós esperamos como a Bíblia nos ensina, com a receita que ela nos dá, com paciência no Senhor, as coisas ocorrem da forma mais satisfatória possível, porque foi o Senhor quem o fez. E eu posso entender dessa forma que esse pai pôde outra vez abraçar o seu filho, conviver com o seu filho, talvez declarar, eu acho que não precisa nem assim a Bíblia dizer que o pai o amava. Todos os seus atos e atitudes nos revelam, nos mostram o amor daquele pai por aquele filho. E nós podemos aprender com esse homem que quando as coisas acontecerem de ruim na nossa vida, contra aquilo que nos foi dito, ou até mesmo aquilo que nós planejamos, nós podemos colocar inteiramente nas mãos do Senhor e confiar que Ele vai fazer. Mas para isso eu preciso estar enquadrada nesses termos aqui, nesse grupo de pessoas que amam a Deus, para que essa afirmação ela venha a ser confirmada também na minha vida, como foi na vida de muitas pessoas no passado, pessoas que ficaram registradas para nós, que tiveram os seus momentos ruins transformados em bênção, transformados em coisas boas, coisas que ficaram registradas, para que eu e você pudéssemos nos inspirar e desejar, nos comportar da mesma forma, em obediência à palavra do nosso Deus. Eu acho que a palavra-chave para expressar esse amor a Deus é a obediência, é aquilo que nós realmente fomos chamados para fazer. Lá no primeiro versículo do capítulo 8 de Romanos, qual nós lemos, fala: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para nós. Então, quando nós estivermos passando por dificuldades, momentos de angústia, é certo de que não existe mais, nós somos livres em Cristo e nós podemos acessar ou entrar na presença desse Pai em qualquer momento da nossa vida, independente de se nós estamos tristes ou alegres, nós podemos expressar ao Senhor, e a Bíblia diz que Ele nos ouve, que Ele nos responde, que não há mais nenhuma condenação para nós. Por isso nós podemos recitar, nós podemos dizer, como disse Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que obedecem os seus mandamentos e têm
a certeza de que Ele nos ama, de que Ele, né, cuida de nós, de que Ele nos sustenta pela sua graça e misericórdia. E a última frase desse versículo diz: dos que o amam e dos que foram chamados. Eu quero acrescentar ainda, dos que foram chamados. Estes que amam a Deus sobre todas as coisas foram chamados por Ele. Não são melhores ou mais especiais que os outros, apenas receberam um convite para a graça, né? Nós não somos aqueles que amam a Deus, eles não são melhores nem são mais especiais que os outros. Apenas receberam o convite para a graça e o aceitaram. São capazes de amar somente porque foram amados primeiramente por Deus. Não é de nós mesmos. Não foi daquele pai o perdão. Não foi do seu próprio coração o amor, né, para devolver ao filho tudo aquilo que ele havia perdido. Pois ele havia entregue a sua herança. Ele poderia muito bem dizer assim: ó, filho, eu já te dei a tua parte. Então se vira, eu não tenho mais nada a ver com você. Não, mas o amor de Deus que havia no seu coração, né, fez com que ele desse essa resposta ao seu filho. Nós amamos, ou eu amo, você ama, por causa do amor de Deus revelado por meio de Jesus Cristo. Não é porque nós somos bonzinhos, mas é porque o amor de Deus revelado em nós nos leva a termos essa atitude. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dos que foram chamados, nós fomos chamados por Cristo, né? Ele nos deu essa vitória através do seu sangue, né, da morte na cruz, né, e todo aquele que crê, todo aquele que recebe esse convite da graça, ele passa a ter parte com Jesus, ele passa a ser co-herdeiro com Cristo, né? Ele passa a ter a vida eterna em Cristo Jesus, porque é de acordo ainda com o propósito. Ele nos chamou de acordo com o seu propósito, né? Amam a Deus e foram convidados para um propósito excelente. Qual o propósito, né? Nós fomos chamados para um propósito, o propósito excelente. Então esse bem que nós declaramos na afirmação de Paulo não está limitado, não está somente aqui na terra, mas para algo muito mais excelente. Então podemos entender assim que a nossa vida, existem pessoas que são cristãs, né? Existem histórias muito sofridas que nós ouvimos, acontecimentos com cristãos, com pessoas crentes, que são muito sofridos, que são muito assim desesperadores muitas vezes, mas nós entendemos que Deus tem algo muito melhor. Então nós não precisamos nos desesperar, nós precisamos só saber esperar e colocar nas mãos do Senhor a nossa vida, as nossas dificuldades, os nossos problemas, porque o propósito de Deus pelo qual Ele nos chamou é um propósito excelente. Os que amam o Senhor fazem parte do plano supremo de Deus. Romanos 8, 1 e 2 vem dizer isso, que nós fazemos parte do plano supremo de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Então, é isso que nós devemos fazer, é colocar diante do Senhor as nossas dificuldades e confiar. Nós precisamos confiar que Ele está no controle de todas as coisas e, sobretudo, amar a Deus. E nós vamos mostrar, nós vamos declarar o nosso amor a Deus quando nós estivermos obedecendo a sua palavra. E a diferença, nós já estamos terminando, a diferença entre os que amam a Deus e os que não amam é a certeza pela fé, que Deus está presente mesmo no meio às lágrimas. Eu acredito que o pai do filho pródigo, como assim a Bíblia relata, ele chorou muito. Eu acredito que muitas lágrimas foram derramadas por ele, por o seu filho.
né? Os cristãos conseguem suportar os sofrimentos não pela sua própria força ou capacidade, mas por causa dos méritos de Cristo. A esperança que nos liga ao Pai de amor, né, nos sustenta. A esperança que nos liga ao Pai de amor nos sustenta. Além disso, o Espírito de Deus habita em nós pela fé, e temos um Consolador que nos fortalece e advoga em nosso favor, em nossa causa, de acordo com a vontade de Deus. Essa é a diferença entre os que amam a Deus e aqueles que são apenas simpatizantes. É que nós temos, né, não de nós mesmos, mas nós temos o auxílio constante do nosso Deus, através do Espírito Santo, que nos fortalece, que nos ajuda, que nos encoraja, que nos consola, que nos dá a direção, que nos orienta. Dar a direção é que nos orienta na nossa vida, nos nossos problemas e nas nossas dificuldades. Então nós precisamos estar inseridos no grupo das pessoas, ou daqueles que aceitou o convite do Senhor, que aceitou o convite da graça, e temos assim a certeza de que nós fomos chamados por Ele para vivermos, né, algo muito maior do que aquilo que vivemos aqui, algo excelente. Isso só é dado àqueles que amam a Cristo verdadeiramente. Que Deus nos abençoe, que nos fortaleça e que possamos dizer como Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem, mas não nos esqueçamos de que nós precisamos amar a Deus, né, sobre todas as coisas, que nós precisamos amar a Deus, ter essa certeza no nosso coração de que Ele irá transformar as coisas ruins, os acontecimentos ruins, em acontecimentos bons na nossa vida. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, para que possamos prosseguir até que Ele venha, porque a palavra de Deus diz que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então nós não precisamos ter medo, né? Ainda que nós cantamos no início, né, que nós somos acometidos de medos, mas o nosso Deus conhece as nossas limitações e Ele sabe o que é melhor para nós. Quando Ele diz, né, que Ele sabe quais são os planos que Ele tem para nós, planos de paz, planos de coisas boas, né, muito mais excelente. Amém? Vamos mais uma vez orar para encerrarmos. Querido Deus e soberano Pai, grato nós somos a Ti, ó Deus, pela Tua bondade, misericórdia e graça, pelo Teu grande amor para conosco, pelo sustento, ó Deus, que o Senhor nos concede através do Teu Espírito Santo, por a direção, meu Pai. E nesta hora nós queremos pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine, Pai querido, que mesmo passando por dificuldades, momentos de oscilações na nossa vida, que nós venhamos confiar, ó Deus, que o Senhor se faz presente em todo o tempo, que o Senhor nos ajuda, meu Pai, que o Senhor nos encoraja, meu Pai, e que venhamos confiar no Senhor, crer verdadeiramente que Tu és Deus. Muito obrigado, Deus, por mais um dia. Abençoa, Senhor, a cada um dos meus irmãos, meus amigos, onde quer que venha chegar esta palavra, Pai, esta mensagem. Que vidas, Senhor, sejam transformadas, que situações, Senhor, sejam repensadas, meu Pai, colocadas nas mãos do Senhor. Não por nosso mérito, mas por mérito de Jesus Cristo, aquele que nos amou primeiro, a ponto de se entregar, de dar a sua vida por nós. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém.